Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões, tá? E hoje nós veremos um conteúdo que é muito frequente, né? Um assunto que é muito frequente nas provas do Enem. Vamos falar aqui sobre escala numérica. Escala numérica é entre várias razões especiais. E aí a gente começar, vou falar um pouco sobre razão, que é a comparação entre duas grandezas, tá? Então, eu vou usar como exemplo aqui a escala numérica e outras escalas especiais, como vazão, que é o volume, né, de um determinado líquido, né, geralmente é a medida em capacidade de litros, em função do tempo. Também a velocidade, que é a distância percorrida por um objeto, por um corpo, né, em função do tempo. Então, isso são vários exemplos sobre razões especiais. Em específico, nós veremos aqui escala numérica, porque é muito comum nas provas do Enem. E aqui diz o seguinte: no mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros, considerando os trechos por via aérea e por terra. A distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente. Então, está aqui, né, o nosso mapinha. E aí, através da escala, que é o que nós precisamos, né, que falta para determinar a distância percorrida no mapa, que foi 72 centímetros, em medidas reais, eu preciso determinar através da escala. E aí, nesse caso, a escala no mapa está bem aqui no cantinho, tá? À direita, no canto inferior, à direita do nosso mapa, nosso gráfico aqui. E ele diz que a escala é de 1 para 50 milhões. O que significa isso? Que cada 1 centímetro do mapa, tá? 1 centímetro do mapa, nós temos 50 milhões de centímetros, porque tem que estar na mesma unidade, na distância real. Beleza, professor? E nesse caso, o comando da questão, do que trata? É de uma redução ou de uma ampliação? Veja, ele quer saber qual é a distância real a partir da distância percorrida no mapa. Então, é uma ampliação. Quando se tratar de uma ampliação, você vai fazer multiplicação, tá? Quando for redução, a gente vai fazer uma divisão. Vamos lá, vamos para a prática. 1 centímetro do mapa equivale a 50 milhões de centímetros na distância real. Se são 72 centímetros, ou seja, são 72 vezes maior, né, a distância em relação ao tamanho real, referente à escala que é de 50 milhões. Professor, e se fosse a redução, eu vou fazer a divisão do quê? Do valor aqui da escala, tá? Dividido pela distância real, nesse caso, lembrando, de converter a distância real, que pode vir apresentada em metros ou em quilômetros, né, que geralmente são as unidades mais frequentes aplicadas em provas, você converte para centímetros e faz a divisão do valor de 50 milhões, que é o valor da escala, pelo valor da distância real. E aí você encontra a redução, o valor equivalente no mapa. Mas, nesse caso, estamos falando de ampliação, então vamos multiplicar. 72 centímetros é equivalente a quantos quilômetros na distância real? Né? Essa medida no mapa para a distância real. É a comparação na escala numérica. A medida do desenho para a medida da distância do tamanho real. Vamos lá. 72 vezes 50 milhões, como eu falei. Então, se é uma ampliação, multiplica. Se é redução, divide. Professor, 72 vezes 50 milhões, olha a dica dessa questão. Você não vai multiplicar aqui 72 por 50 milhões na forma, no método, né, o algoritmo normal, 2 vezes 0, 2 vezes 0. Não, não faça isso. Você faz o seguinte, tem 7 zeros aqui, 7 zeros. Então, segura um pouquinho esses zeros e multiplica apenas o 5 vezes 72. Multiplica apenas eles dois. 5 vezes 72 é 360. E aqueles zeros que a gente deu uma segurada, né? A gente segurou a emoção aí, a gente vai jogar no final, após o 360. Ou seja, 360 com 7 zeros é equivalente a 3 bilhões e 600 milhões de centímetros. Agora, eu vou converter esse valor para quilômetros. Eu lembro daquela conversão, professor, naquela escala numérica, né? Quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nossa Senhora, para lembrar disso aqui tudinho, vai ser bem complicado. Mas eu vi uma dica aqui também, para a gente lembrar essa dica aqui. Ó. Olha só. Que homem danado mentiu
Par. Agora tem que ser par mesmo. Para memorizar tem que ser par. Dezenas e centenas de mulheres. Então, que homem danado mentiu. Par, dezenas e centenas de mulheres. As iniciais, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Par, decímetro, centímetro e milímetro, tá bom? Então, nesse caso, observe que a unidade está em centímetros e eu quero ir para unidade de quilômetros. Isso é uma escala métrica decimal. Significa que para cada unidade, à esquerda, eu vou dividir por 10. Tá? E cada unidade que eu converter para a direita, eu vou multiplicar por 10. Eu vou dividir quantas vezes por 10? 5 vezes, professor, porque de centímetro para quilômetros são 5 unidades, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 10. Isso 5 vezes? Não, você não vai fazer isso, cara. Você vai seguir a minha dica, que é o seguinte. Você vai andar 5 casas decimais para a esquerda com a vírgula. A vírgula está implícita, né? São 3 bilhões e 600 milhões, vírgula 0 está implícita. Então, eu vou colocar aqui, ó, andar 5 casas, são 5 zeros a menos, ok? Para a esquerda. Se fosse para a direita, você ia acrescentar 5 zeros, tá? Na nossa conta. Então, resultado, 36 mil, né? 36, mais os 3 zeros aqui que ficaram, 36 mil quilômetros. Essa é a nossa resposta. A alternativa C, C de carinha, carinha feliz. E aí, estamos ao fim de mais uma questão, tá? Sobre escala numérica, muito frequente nas nossas provas do Enem. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!